Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839. Machado de Assis fica órfão da mãe muito cedo e é criado pela madraça Maria Inês. Ela o matricula em uma escola pública para cuidar de sua educação, e esta foi a única escola que ele frequentou. De origem humilde, seu primeiro ofício foi vendedor de balas, pois sua mãe era doceira. Com 16 anos, publica na revista Marmota Fluminense seu primeiro poema chamado Ela. Com 17 anos, torna-se aprendiz de tipógrafo da imprensa nacional e em 1859 trabalha como revisor e colaborador do jornal Correio Mercantil. Um ano depois, é integrado à redação do Jornal Diário do Rio de Janeiro e escreve críticas de teatro para a revista O Espelho. Seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, é publicado em 1864 e em 1867 é nomeado para trabalhar no Diário Oficial como ajudante de diretor de publicação. Casou-se com Carolina Augusta Xavier Novaes em novembro de 1969, quando tinha 30 anos de idade. Escreve para o jornal O Globo, em 1874, e para as revistas O Cruzeiro, Estação e Revista Brasileira. Em 1881, publica o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é marco para o nascimento do realismo no Brasil. Foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Em 1899, escreve a obra Dom Casmurro. Com muito empenho em seu trabalho, foi consagrado como o maior escritor brasileiro por ter uma vasta obra publicada que vai desde contos e romances até a elaboração de peças teatrais, de crônicas para jornais e de traduções. Falece na mesma cidade em que nasceu, em setembro de 1908, com 69 anos de idade. A obra Dom Casmurro. O tempo da obra ocorre no Rio de Janeiro, mais especificamente no século XIX, e o livro está dividido em 148 capítulos, que são curtos. A narração do livro é feita em primeira pessoa pelo próprio Bento Albuquerque Santiago, chamado no começo do livro como Bentinho. A obra é uma autobiografia de Bentinho, que, velho, retoma sua experiência de vida, narrando-a e refletindo sobre ela. Em termos cronológicos, a obra decompõe o período de vida de Bentinho, de 1857 até a década de 1890. Bentinho morava em uma casa com sua mãe, Dona Glória, e com a prima Justina, um tio, Cosme, e José Dias. Este estava vivendo na casa há muito tempo e era praticamente membro da família, apesar de não possuir vínculo de sangue com os membros da casa. Bento escuta uma conversa entre sua mãe e Dias, na qual eles arquitetavam o futuro do menino. Dona Glória havia realizado uma promessa de que o filho seguiria o caminho religioso e agora era o momento de pagá-la. O seminário, portanto, era o caminho mais oportuno. Mas havia um outro motivo para a ida do menino ao seminário. A mãe já desconfiava que Pedro tinha uma queda por Capitu, sua vizinha e amiga de infância. Tomado pela paixão, o protagonista de Dom Casmurro conversa com Capitu e abre o seu coração. Capitu aceita o rapaz e ele sente a reciprocidade do carinho, a ponto de fazer planos para uma vida futura a dois. No entanto, a vontade da mãe prevalece e ele vai estudar no seminário. Lá, ele conhece Escobar, com quem construiria uma amizade muito forte. Os estudos no seminário não satisfazem Bento e aos poucos a mãe aceita seu argumento de que bastaria ela custear os estudos de outro seminarista para que sua promessa fosse cumprida. Livre do seminário, ele se forma em Direito e se casa com seu grande amor, Capitu. A amizade entre Bento e Escobar se fortalece. Escobar deixa o seminário e se casa com Sancha,
amiga de Capitu. A amizade entre os 4 amigos se estende aos casais. O tempo passa e Sancha Escobar tem uma filha. O nome da menina é Capitulina, em homenagem a Capitu. Bento e Capitu têm um filho e o nome do menino é Ezequiel, primeiro nome de Escobar. Tudo segue bem entre os casais até o dia do enterro de Escobar, que morre afogado. Bento percebe que sua esposa mostrava-se profundamente triste e, mais do que isso, aparentava querer esconder o tamanho da sua tristeza. Bento acha estranha a postura de Capitu, mas o pior estava por vir no dia seguinte. Ao olhar para uma foto do morto, Bento nota determinada semelhança entre Escobar e seu filho Ezequiel. Bentinho soma os fatos e surge uma dúvida que irá corroê-lo para o resto de sua existência. Teria Capitu traído Bento com Escobar? Teria Capitu traído Bento com seu melhor amigo? Aos poucos, o sentimento de traição toma conta do marido de Capitu. O sentimento era tão forte que se torna quase insuportável. A mágoa, o ressentimento e a sensação de ser traído contagiam o protagonista, que chega até a procurar o suicídio. A situação piora com o crescimento do menino Ezequiel. Quanto mais ele crescia, mais parecido com Escobar ficava. Ezequiel é mandado a um internato e, quando ele ia para casa durante o final de semana, seu pai, ao vê-lo, lembra-se dos fantasmas e das dúvidas que o assombravam. O casamento não suportou o drama. Bento e Capitu resolvem que a separação seria o melhor remédio. No entanto, vale citar que não houve uma conversa franca entre o casal sobre as dúvidas de Bento. Eles ficam casados durante todo esse tempo, mas essa conversa nunca existiu entre os dois. Todos viajam para a Europa juntos. Capitu e Ezequiel permanecem lá, enquanto Bento retorna ao Brasil. A família se separa então definitivamente e Bento não teria mais contato com Capitu. Quando Ezequiel retorna da Europa para avisar sobre a morte da mãe, o pai vê nele a expressão idêntica de seu amigo falecido Escobar. Nessa época, além da esposa, Dona Glória, seu tio Cosme e José Dias já haviam falecido. O mesmo destino ocorre com Ezequiel. Ao viajar para o Oriente Médio, acaba falecendo após sofrer com uma febre de tifo. Bento está solitário e isolado do mundo, magoado e machucado pela vida com suas dúvidas constantes. Assim, pelas características de um senhor carrancudo e monótono, recebe o apelido de Casmurro e é chamado de Dom Casmurro, título da obra. Já entendi!